E aí eu vos pergunto, à Igreja de Cristo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando trocareis a glória do Altíssimo pela glória deste mundo passageiro? Você sabe que este mundo é passageiro, você sabe que isso tudo vai se acabar. Mas você parece que não entende que estamos vivendo os últimos tempos, que estamos vivendo a última hora. E que eu, assim como muitos, somos os profetas da última hora. Estamos aqui alertando você, estamos aqui mostrando para você que se você não tomar uma atitude agora na sua vida, se você não fizer alguma coisa para mudar a sua vida, se você não tomar atitude no seu coração de servir a Cristo, de mudar o seu modo de agir, o seu comportamento, você não vai atingir a expectativa de Cristo, você não vai conseguir adentrar o reino dos céus, você não vai conseguir ser perdoado pelos seus pecados. Depois você vai para um lugar horrível, que não é preparado para você, foi preparado para os demônios, foi preparado para Satanás e os seus anjos. Ó Igreja de Cristo, você tem que despertar agora, pois nós estamos vivendo guerras, nós estamos vivendo a geração da figueira, nós estamos vivendo a geração que está vendo todas as maravilhas, as coisas maravilhosas que Deus já fez. Estamos vivendo o Apocalipse, estamos vivendo certamente as profecias sendo cumpridas nos dias atuais. Até quando, ó servo de Deus, até quando, ó serva de Deus, você vai ficar aí cocheando entre dois pensamentos, fazendo o que não deve, desagradando ao Senhor, e ainda tendo a cara de pau de dizer: eu sou cristão, e envergonhando totalmente o nome do Senhor, envergonhando o nome do Altíssimo, fazendo coisas erradas. Pecar, todos nós somos pecadores, mas viver no pecado, um cristão não pode. De maneira nenhuma, um cristão pode viver no pecado. O cristão tem que lutar contra o pecado. O cristão tem que orar, tem que buscar. O cristão tem que largar o vício. O cristão tem que pregar o evangelho da graça. O cristão ele tem que deixar de ser especulador. O cristão tem que começar a acreditar nos profetas da última hora, que são eles que são responsáveis por levar para você a verdade do que está acontecendo nos últimos dias, nos últimos tempos. Jesus Cristo afirmou com todas as palavras: haverão tempos difíceis, haverão dificuldades na vida de vós, e tereis que decidir se seguireis o que é certo ou seguireis o que é errado. Eu vejo a Igreja de Cristo se perdendo. Eu vejo a Igreja de Cristo se dissipando totalmente da terra. Como está escrito, que fala sobre apostasia, que fala do reino das trevas ressurgindo. Pois, irmãos, eu sinto esse reino surgindo dentro do coração de cada homem que não consegue discernir o que é errado do que é certo. Dos homens que continuam presunçosos, incapazes de entender a realidade de Cristo Jesus e incapazes de entender a própria verdade da palavra. Se perdendo em vãs doutrinas, em vãs repetições, em vãs filosofias e também em vã política. Vamos falar um pouco nesse contexto. Você que se diz de direita, você que se diz de esquerda, você não tem vergonha na cara, não? Você perdeu totalmente a noção do ridículo. Porque Cristo não é política.
O verdadeiro cristão não vive numa política. O verdadeiro cristão, ele vive na realidade do Espírito Santo. Eu vejo aí pessoas defendendo criminosos. Eu vejo aí pessoas não é nada, mas eu vejo filhos de Deus. Eu vejo pessoas que se dizem cristãs defendendo criminosos e tomando partido daquilo que é errado, tomando partido daquilo que não presta, renegando a autoridade que Deus instituiu sobre nós. Saiba que Deus instituiu toda a autoridade e que nós não temos que ser nem de esquerda nem de direita. Nós temos que respeitar as autoridades. Portanto, aquele que fala contra o ministro Alexandre de Moraes, vou entrar dentro desse detalhe porque Deus deixou eu entrar. Você está cometendo pecado. Você fala do presidente Lula, você está cometendo pecado. Por quê? São nossas autoridades agora. E nós temos que respeitá-las. É uma obrigação de todo cristão respeitar a autoridade. E hoje nós vemos até a igreja se envolvendo no que não deve. Não que eu seja a favor nem de um nem de outro. Vou citar um grande exemplo que está na Bíblia. Quando Israel foi tomada pelos babilônicos, o rei Nabucodonosor, com poderio militar, veio e invadiu Israel. Os reis se reuniram para lutar, para fazer um protesto, para fazer isso ou aquilo, quando Deus já tinha dito que os entregaria nas mãos dos babilônicos. E que não era para resistir, não. E o que fizeram? Eles resistiram. E o que aconteceu? Foram destruídos. Todos que resistiram foram destruídos. Mesaque, Sadraque e Abednego, Daniel foram cativos. Não resistiram. E aí era um governo tirano. Era um governo, um povo dominando o outro. Eles não fizeram o que Deus mandou. O profeta falou, já tinha sido profetizado que não era para resistir, que era para ir cativo e pronto. Eles não foram. Eles quiseram. Os reis quiseram lutar e acabaram como? Sendo destruídos. Porque quando Deus levanta, você não pode ir contra. Eu me lembro de um fariseu falar para o... Olha, cuidado. Cuidado de vós mesmo não estardes militando contra Deus. Militando contra a palavra. Cuidado. Na época mesmo de Jesus. Então você pensa, e aí, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram cativos e se tornaram exemplos de fé no lugar onde eles estavam. Presos no cativeiro, eles foram glorificados e exaltados e até fizeram o rei se converter. E hoje nós vemos aí as pessoas brigando na internet, brigando por direita, brigando por esquerda, brigando por política disso. O que um fez isso? O que o outro fez aquilo? Você não tem vergonha na cara. Você devia tomar vergonha na cara e parar de interferir nos planos de Deus. Porque se é um tirano, um ditador, ou o que seja que está na presidência, isso não nos cabe a nós. Foi Deus quem permitiu. E se Deus permitiu, nós temos que acatar e ficar quietinhos. E se fôssemos mais oprimidos ainda, mais quietinhos teríamos que ficar. E que diz a palavra? Não resistais o perverso. Se alguém for te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Se alguém te roubar a capa, dá-lhe a túnica. Não é para resistir, povo de Deus.
É para aceitar. Ah, vai tudo dar certo, vai tudo melhorar. Não vai nada dar certo, não. Tem nada dando certo, nada vai dar certo. A profecia de Apocalipse está se cumprindo e vai se cumprir, glória a Deus por isso. Maranata, vem Jesus. E ele virá com cetro de poder e glória. Aleluia. E isto eu glorifico. Isto eu dou glória. E não resisto, não. Estou aqui pronto para fazer a vontade, a obra dele, aonde ele me quiser. Estou pronto para morrer por ele, se for necessário. E você, hein? Cristão que fica aí dentro das igrejas, enchendo a cara de cachaça. Cristão que fica dentro de igreja aí fumando, fazendo tudo que não presta, se prostituindo, andando indecentemente, andando no pecado, no erro e agindo como se você fosse ser salvo. Simplesmente porque você merece. Você não merece nem a glória do Altíssimo, nem a graça dele. Nós não merecemos. Somos salvos exclusivamente porque ele nos escolheu. Então, o crente, o cristão, isso aqui não é só para todos, isso aqui não é para os ímpios, não. Que os ímpios não entendem ainda. E as minhas palavras, de repente, os ímpios não entenderiam. Mas eu estou falando para os cristãos que entendem. E aí, cristão? Você se diz cristão, mas está sempre fazendo o que não presta e o que é errado. Você vai contra os princípios bíblicos da lei, contra os princípios bíblicos de Deus, né? Você está sempre indo contra. Você não faz a vontade de Deus. Você protesta contra o que é certo e apoia o que é errado. E aí? Para terminar aqui o vídeo, para você aí também que me desmereceu, né, o ano passado, o ano retrasado, um monte de gente riu da minha cara quando eu disse que o nosso irmão Bolsonaro ali ia pagar por tudo que ele falou. Que o nosso irmão ia ser preso. Todo mundo, capaz, isso jamais vai acontecer. Profecia cumprida. Eu profetizei, aconteceu. Eu profetizei que Silas Malafaia ia ser processado, está sendo processado. Então, já é a quinta profecia em menos de um ano que eu fiz, que aconteceu. Até quando você não vai reconhecer? O que diz a palavra? O profeta que falar em nome de Deus e acontecer, ele é profeta de Deus. Agora, se ele falar e não acontecer, aí ele não é profeta de Deus. Eu acho que eu já deixei bem claro aqui, que quando eu profetizo uma coisa, ela vai acontecer. E ainda tem muito mais, gente, não é só isso. Você acha que eu não tenho dó no coração? Tenho, é um ser humano. Só que ele não quis aceitar. Ele não quis aceitar a realidade e está colhendo aquilo que ele plantou. Entendeu? Vai ser preso, já foi humilhado de tudo que é maneira que pode ser humilhado. Entendeu? E aí não tem nem o mínimo de coragem para assumir em pé. Falava dos outros como se os outros fossem inferiores e agora está morrendo aí, sempre em hospitais. Agora você deve ter ódio do Bolsonaro? Claro que não, gente. Cristão não tem que ter ódio de ninguém, não. Você tem que orar por ele. Você deve orar pelo Bolsonaro. Você deve orar por esse parlamento fraco aí, esse congresso também cheio de homens fracos aí. Entendeu? E o nosso governo também, que talvez não seja o mais adequado, mas é o nosso governo. Nós devemos orar pelas nossas autoridades e não ir contra elas. E não brigar por ninguém, e nem defender partidos, porque o nosso partido, o nosso símbolo devia ser um J bem grande aqui, escrito no peito. Jesus Cristo. Esse seria o grande símbolo que nós deveríamos carregar. Defender a palavra de Deus, defender o evangelho da graça, defender o evangelho do Espírito Santo. E não as mentiras de pastores, não as mentiras de congressistas, não as mentiras de parlamentares. Deus instituiu
Deus destituirá. Ele é que faz as coisas, nós temos que ficar no centro. Se tivermos que morrer, morremos. Porque aquele que é de Cristo, ele se entrega para Cristo. O verdadeiro cristão não fica em debate. E eu sei porque muitas vezes somos humanos. Eu também debato. Como eu falei em outros vídeos sobre a questão de guerra em família. Isso vai haver sempre, gente. As pessoas pensam, não, que a família hoje tem que ser unida. Não vai ser unida coisa nenhuma. Está escrito lá. É pai contra filho, é filho contra pai, irmão contra irmão, é mãe contra filho. É isso que está escrito, é isso que vai acontecer e acabou-se. É uma guerra. Você tem que aceitar que nós estamos numa guerra. E essa guerra não vai acabar assim. Porque tem que se cumprir tudo o que está escrito em Apocalipse. E eu dou glórias por cada coisa que cumpre. A minha família vive em guerra comigo. Você acha que eu me abalo com isso? Não me abalo, eu me levanto cada vez mais. Sabe por quê? Porque aquele que me rege, aquele que me guarda, é maior do que todos eles. É maior do que a hipocrisia deles, é maior que a ignorância deles. Eu não estou nem aí. Eu oro por eles, eu oro por toda a minha família. Eu amo toda a minha família. Mas aqueles de sangue que são contra mim, amém, que fiquem. Eu sei que a profecia mesmo, você acha que eu vou eu vou ficar tristinho, chorando? Não. Eu levanto a minha cabeça e me ponho em direção ao meu alvo e objetivo. Que o meu alvo e objetivo é a glória de Deus. É ser salvo a partir desse mundo, salvo. E se você não conquistar a sua salvação, já era para você. Se você não aceitar Jesus, já era para você. Dá um jeito, irmão. Dá um jeito, porque é o fim.